meus queridos, tudo bem? Excepcionalmente, na noite de hoje, eu estou gravando esse vídeo e não vou poder fazer ao vivo por conta de um compromisso que nós temos aqui em família, mas eu não vou deixar de fazer as nossas orações, né? Hoje vai ser um pouquinho mais curto o nosso evangelho, mas eu não vou deixar aqui de cumprir com o meu compromisso com vocês, né? Nós vamos então fazer uma harmonização, eu vou fazer uma leitura do evangelho e então nós partimos para as vibrações. Vamos fazer aquela prece que acalenta o nosso coração, aquele mantra que nós estamos acostumados e que gostamos tanto, e queremos que vocês nos acompanhem nas nossas preces. Vamos lá? Meu coração precisa de paz e nada mais me satisfaz que o amor que ele me traz, e é por isso que eu falo tanto em Jesus de Nazaré. Eu nele tenho fé, eu nele tenho fé, e é por isso que eu falo tanto em Jesus de Nazaré. Eu nele tenho fé, eu nele tenho fé. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos fazer uma leitura do capítulo 28 do Evangelho, que é ainda a respeito das preces. E aqui, especificamente, nós vamos falar dos nossos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores, os nossos guias. Todos temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais viva e particular simpatia nos inspire. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Espíritos simpáticos são os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações das inclinações nossas que os atraiam. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram como a uma presa, mas que se afastam, em se reconhecendo impotentes para lutar contra a nossa vontade. Deus, em o nosso anjo guardião, nos deu
um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exerçam. Aqui ele está falando a respeito da alegoria do anjinho e do diabinho, né? Os maus espíritos acorrem voluntariamente desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza ou pela negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus. Sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem, o homem é, as mais das vezes, o seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter por objetivo solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Vejam, aqui o Evangelho está falando a respeito da quantidade de entidades que nos cercam para nos levar ao bem, para nos guiar, para nos influenciar beneficamente. Contudo, ainda assim, nós, devido ao nosso atraso moral, à nossa negligência, à nossa, às vezes até invigilância, podemos e atraímos outros que querem nos verem derrocada, que não estão felizes com o nosso sucesso, que se alegram literalmente com os nossos fracassos. Então, cabe a nós, como numa sintonia de rádio, sintonizarmos com o bem, de nos alinharmos com os nossos anjos da guarda, espíritos protetores, para que possamos seguir na senda do bem, para que possamos nos sentir protegidos, não é? Muitas das vezes, quando nós, na maior parte do tempo, quando nós estamos entristecidos, nos sentindo abandonados, nós atraímos estes irmãos que ainda não conhecem a luz, que ainda não conhecem o amor e a paz de espírito e que querem a todo custo nos manter nas baixas vibrações para que também eles se alimentem desses sentimentos, desses pensamentos vis. Porque quanto mais distantes da luz nós nos encontramos, para eles é algo que tenha até um sabor de regozijo. Porque se eles não conseguem ver a luz, se eles não conseguem se manter na luz, então eles querem que todos nós continuemos nas sombras. Então, o Evangelho de hoje fala a respeito do orai e vigiai, literalmente. Quando nós estamos vibrando em baixa frequência, quando nós estamos entristecidos, ou como falamos ontem, por exemplo, que nós estamos com sentimentos menos dignos, raivosos, irados, magoados. É esse tipo de envolvimento que nós vamos ter. Então, que nós tenhamos a consciência de que não... Porque é engraçado, né? Tem uma coisa que a gente percebe no decorrer da nossa vida religiosa, que é assim, quando a gente tem boas ideias, as ideias boas são nossas, as boas aspirações são nossas, porque nós somos inteligentes, porque nós somos bons. Contudo, quando deslizamos, quando nos equivocamos, aí sempre a responsabilidade cai sobre os nossos irmãos que não se encontram na luz. Vejam, já falamos aqui numa outra oportunidade que invariavelmente somos nós que atraímos os obsessores. Somos nós que
equivocados, que distantes do esclarecimento do Evangelho, sucumbimos e atraímos aqueles que não conseguem se elevar. Então, toda vez que nós nos elevamos, nós elevamos também outras almas. Quando nós nos iluminamos, nós iluminamos outras almas. Tanto é que, por exemplo, na Umbanda, quando nós trabalhamos com uma determinada linhagem de espíritos que trabalham, que exercem a função da lei, obedecendo ao grandíssimo Senhor, que eles trabalham nos submundos, literalmente nas zonas umbralinas, nas zonas infernais, a favor da lei, tanto quanto nós podemos auxiliar esses espíritos, eles conseguem atingir uma evolução tal que saem desse degrau de serviço nas zonas umbralinas e se elevam, participando, colaborando, trabalhando em outras falanges que trabalham em atmosferas menos densas. Então vejam como é importante o nosso auxílio, a nossa transformação, a nossa moralidade, a nossa elevação, porque junto conosco nós levamos muitos dos nossos irmãos que procuram a luz, que querem a luz, mas que sem o nosso auxílio, sem o nosso esclarecimento, não conseguem chegar até lá. Então tenhamos essa consciência, essa percepção, para que possamos estar alinhados com a criação de Deus, porque de Deus nós viemos e para Deus nós voltaremos. Essa é a lei. Todos nós, indistintamente. Certo? Dado o recado dessa noite, nós vamos então para as vibrações, orando por aqueles que nos querem bem e também por aqueles que ainda nos querem mal. Fechando os nossos olhos, nos concentrando no bem, no bom, na luz e no equilíbrio. Oremos. Pai de infinito amor, misericórdia, que sois todo poder, bondade, justiça, equilíbrio, que criou a tudo e a todos. Nós te pedimos encarecidamente que nos ilumine, que fortaleça a nossa fé, que seja conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas, quando até perdemos a motivação da fé e a vontade da oração. Nos perdoe, porque por vezes nós nos afundamos nas nossas amarguras e acabamos por afundar também com outros irmãos, tão ignorantes quanto nós. Mas muitos deles ainda desconhecedores da tua palavra, do teu amor e da sua sabedoria. Ampara-os, guia-os, ilumina-os, assim como a nós outros. Fazei, Senhor, que sejamos dignos da tua misericórdia, do teu perdão, nos capacitando para amar e perdoar aqueles que nos perseguem, visíveis ou invisíveis. Que todos possamos exalar o seu amor, o seu companheirismo, que possamos, Senhor, nos esclarecer, conhecendo mais de perto a dor e o sofrimento daqueles que não estão, Senhor, conseguindo elevar-se por si próprios.
e que possamos de alguma forma auxiliá-los nesta caminhada, nunca deixando de nos policiar, de nos vigiar, mas principalmente de orar, de nos esclarecer através do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos, Senhor Jesus. Neste momento, solicitamos as falanges dos caboclos, dos ciganos, dos baianos, dos Exus, que recebam toda a nossa força, a nossa vontade de auxiliar a todos estes irmãos que trabalham em prol do bem, a favor da lei, em ambientes tão inóspitos, tão desequilibrados e doentios. Ainda com nossa pequenez, nós queremos emanar os melhores sentimentos e as melhores vibrações a todos os nossos anjos da guarda, mentores, guias, espíritos protetores, que nos auxiliam na nossa caminhada evolutiva, que nos abrem caminhos, que nos protegem, enfim. Senhor, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a sua divina imagem. Obrigada, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que aprendemos e vivemos. Que toda sorte de bênçãos recaia sobre nós, sobre o nosso planeta e sobre todos aqueles, Senhor, que colaboram com a Tua obra, a Tua criação. Que assim seja, graças a Deus. Esperando que todos vocês estejam bem, que todos vocês tenham um final de semana de paz, de descanso, que possam estar com os seus, assim como logo mais estarei com os meus, em harmonia, envoltos com muito amor, com muito carinho e muito respeito. Nós nos encontramos sem falta na próxima segunda-feira, às 21 horas, e esperamos em Deus que vocês tenham um final de semana glorioso. Que assim seja. Do meu coração para o seu. Namastê.